Mateus capítulo 6, versículo 25, até o 34, se você puder acompanhar na sua Bíblia, pode usar o celular, se você tiver aí um aplicativo da Bíblia, ou se puder trazer a sua Bíblia impressa também. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós estamos numa série de mensagens, Sermão do Monte. Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Hoje é a 11ª pregação, mensagem no Sermão do Monte que eu estou fazendo. Já são 11 domingos que nós estamos falando, é muito rico, são muitos assuntos, é de muito aprendizado essa passagem de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aí que está na tela, sobre ansiedade. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quero colocar vocês no contexto do Evangelho de Mateus capítulo 6. Falamos semana passada, o ponto aqui é sobre o Pai Celestial, né? Esse é o tema que está sendo ventilado agora no capítulo 6 de Mateus. Por exemplo, olha o tanto de versículo em Mateus 6 que fala do Pai, né? Mateus 6:1 fala Pai Celeste, né? Mateus 6:4 fala teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6:8 fala porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. E a oração do Pai Nosso, bem conhecida, verso 9, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Então veja, no capítulo 6, tanto de Pai, né, que aparece. Esse é o tema principal aqui, que Jesus está dizendo que o segredo da nossa vida, é viver como filhos de um Pai Celestial. Esse é o segredo da nossa vida nessa terra. Aqui está o segredo, viver e ver-nos como filhos de um Pai bom, tá? Não é um Pai mau. Se você teve um Pai mau, não é isso que Deus é. É um bom Pai, tá? Ele é um bom Pai. Assim é o contexto de Mateus 6. E dentro desse contexto, semana passada nós falamos dos tesouros, né? Os tesouros. É bem conhecido o texto de Mateus 6, que fala, onde está o seu tesouro? Aí estará também o seu coração. Então nós falamos que é sobre esse assunto, sobre os tesouros. E agora, hoje, nós vamos caminhar para o próximo tema, que é esse, ansiedade. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, Ele nos falava que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, né? Semana passada nós vimos isso. Nós não devemos acumular tesouros sobre a terra e também não devemos viver preocupados, não devemos viver
ansiosos por causa desses tesouros da terra. Esse é o contexto, né? A gente não deve viver ansioso por causa dos tesouros que muitas vezes nós corremos para adquirir aqui nessa terra. Então esse é o tópico que está ligando uma passagem na outra, né? O nosso Pai Celestial quer que a gente viva como filhos que reconhecem e sabem que o Pai providencia tudo. E por isso não devemos ajuntar tesouros na terra e nem ficar ansiosos por causa dos tesouros terrenos. Então esse é todo o contexto do Mateus capítulo 6, verso 25 até o 34. Eu vou falar sobre ansiedade. Pessoal, se tivesse aqui um médico psiquiatra, aqui em nossa igreja não temos um médico psiquiatra, talvez ele concordaria que a ansiedade é um dos problemas psiquiátricos mais comuns. Possivelmente ele afirmaria isso, porque a gente vê pessoas indo para um médico dizendo assim: o que você tem? Ah, não sei, eu tenho uma dor no estômago. Ah, tem gastrite. Mas gastrite por quê? Ah, não sei, eu acho que eu fico muito ansiosa. A gente vê isso, né? A gente vê muitas vezes pessoas indo num psiquiatra, muitas vezes com uma coisa às vezes tão assim, um sintoma, né? Um sintoma como dor no estômago, como desmaio, falta de ar, e vai no médico, no clínico geral, ele fala assim: ela não tem nada, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra, porque ela não tem nada, ela está com a pressão boa, ela tem a glicose está boa, não tem diabetes, os exames dela está tudo ok, e ela está sofrendo. Mas está sofrendo aonde? Aqui. Está sofrendo na mente, está ansiosa. Então esse é um tema muito atual, né? É muito importante. E aqui eu tenho uma imagem que eu acho uma das imagens que mais explica o que é ansiedade. Está lá na tela: depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Acho que resume bem essa imagem. Ela é muito profunda, essa imagem. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, muitas vezes a gente está ansioso com o quê? Com o futuro. Preocupados com amanhã. Preocupados com o que pode acontecer. E eu quero passar aqui para vocês uma pesquisa. Uma pesquisa que diz 8 características de pessoas ansiosas. Então você vai fazer o seu teste agora. Fazer seu teste. E aí você vai dizer se você é ansioso ou não é ansioso. Então vamos lá. Primeira característica, segundo essa pesquisa. Pessoa ansiosa, ela enxerga perigo em tudo. Ou seja, é aquela pessoa que, por exemplo, ela não viaja de avião porque ela tem medo de morrer dentro do avião. Né? Ela acha que não vai, alguma forma ela vai morrer, o avião vai cair, ou ela vai no médico, ela pega o exame assim, ela fez uma biópsia, ela pega o exame e fala: não, tenho certeza que isso aqui é um câncer, tenho certeza que eu estou lascado mesmo, não tem jeito, né? Já era minha vida, né? Ela nem lembra ainda o exame, né? Então assim, já está enxergando o perigo, né? Já está achando que vai morrer, vai fazer uma anestesia geral, já despede da família: olha, um abraço para todos se eu morrer, se eu não voltar mais, olha, deixa um abraço para meus parentes lá de São Paulo. Então assim, já acha que vai morrer, né? Então tudo enxerga perigo, né? Então isso é ansiedade, né? Ansiedade. Vai viajar de carro, ai, não estou sentindo bem, né? Será que é melhor a gente não ir hoje? Né? Será que não é um sinal? Aí o carro não funciona de manhã, é sinal de Deus para não ir, né? Então esse medo, né? Essa ansiedade, então realmente isso tem pessoas que realmente são assim, não é verdade? Segundo aspecto, né? A questão da comida, né? Geralmente a pessoa ansiosa, ela come demais, assim, não no sentido talvez, pode ser um magro com cabeça de gordo que a gente fala, né?
Ele é magrelo, mas come de tudo, assim, ansioso, e fica no docinho, fica no brigadeiro, fica para aliviar a tensão. É a tensão, está tenso, então fica comendo, cada minuto vai comer, cada pouco o cafezinho, cada pouco beliscando. Por quê? Para ver se alivia a ansiedade, né? Para ver se acalma algo que está lá dentro, né? Porque é interessante a comida, viu, gente? Nós vamos agora na campanha do jejum. É um grande hábito a gente controlar a nossa boca. Na Bíblia, não sei se vocês já leram essa passagem, mas a Bíblia fala dos pecados da carne, lá fala da glutonaria, né? A gente esquece, né? A gente lembra sempre do adultério, né? Essas coisas assim, parece que é um pecado mortal, mas a glutonaria está lá na palavra de Deus, né? Esse apetite, muitas vezes desenfreado, né? Tem que controlar a alimentação, a boca. O que mais? Ansiedade, alteração de sono, né? A pessoa dorme mal, acorda de madrugada, acorda várias vezes, muitas vezes ela tem uma reunião no outro dia, tem um trabalho, então aquela noite ela tem insônia, fica sonhando com o trabalho, né? Fica despertando no decorrer da noite, né? E assim, ansiedade, né? Muito ansiosa, não consegue dormir, é uma característica também da ansiedade. Outra, você já acertou 3, você é ansioso, viu? Não tem jeito mais para você. 4, tensão muscular, né? Já viu aquelas pessoas que sempre reclamam, né? Estou com uma dor aqui no ombro, né? Vocês estão identificando, gente, com isso aqui, né? Estou com uma dor aqui nas costas, faz uma massagem, né? Então, assim, essa tensão muscular constante, né? É uma característica também de ansiedade, né? A pessoa está tensa, assim, parece que vive tensa, né? Que mais? Quinto, preocupar-se em excesso, né? Já viu aquelas pessoas assim, por exemplo, os Estados Unidos está em crise, né? A pessoa, vai chegar no Brasil. Não, isso vai chegar, não tem jeito, não vou ter que vender meu negócio aqui, porque vai chegar essa crise aqui, essa crise já está na China, quebrou a bolsa da China, então a bolsa de São Paulo amanhã quebra. Então ela começa assim, aquele medo, será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha conta que vai vencer daqui a um mês? Eu estou com medo de ver que não vou ter dinheiro. Será que eu vou estar vivo para cuidar do meu filho daqui a 30 anos? Será que eu vou ter dinheiro para cuidar dele? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade dele? Que ele vai ainda estar no primário, ainda vai formar daqui 10 anos, mas será que eu vou ter dinheiro para pagar? Enfim, então assim, é muita preocupação, é coisa que nem aconteceu, é coisa que está longe ainda, e a pessoa está ansiosa, está preocupada, né? O que mais? 6, medos, né? Não reais, né? Então a pessoa às vezes assim começa a ter medos, por exemplo, pânico, né? Medo de ficar sozinha, não vão assaltar a casa, né? Acho que vão me roubar aqui, eu estou ouvindo um barulho, né? Aí vem um gatinho em cima da casa, um gatinho andando, você acha que é um ladrão já pisando em cima das telhas, né? Eu começo a imaginar que o cara já vai te render, vai te assaltar, e na realidade é só um gato que está passando por cima da sua casa, né? Então são várias preocupações, inquietação constante. Sabe aquela pessoa que fica andando para lá e para cá, o pé sempre mexendo, é agitada, ela não consegue se concentrar, né? Ela muito agitada, muito inquieta, não consegue concluir uma tarefa. Então, característica também de ansiedade. E por último, perfeccionismo, né? Que é aquela pessoa que ela tem que fazer tudo de forma perfeita, senão ela fica angustiada. Então ela precisa concluir aquela tarefa, mas não só concluir com perfeição. E assim ela exige muito dela mesma. Ela se cobra demais, ela não está bom, esse trabalho não está bom, essa atividade aqui não está legal, essa casa aqui não está limpa como deveria estar limpa. Então ela fica sempre preocupada, isso aqui não está bom, e enfim. E assim o exagero, o perfeccionismo é uma característica também de ansiedade. E aí, irmãos, vocês estão ansiosos ou não?
São ansiosos? Então essa palavra de Jesus é para todos nós, né? É para todos nós. Vamos lá, verso 25, Jesus diz assim: não andeis ansiosos. Vamos ler juntos aí, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, irmãos, Jesus já começa dizendo assim para nós nessa noite: não andeis ansiosos. Você tem dúvida de que o tema aqui é sobre ansiedade? O versículo já começa dizendo bem claro isso. Não andeis ansiosos, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Não significa que a gente não deve, assim, então, pastor, significa que eu não devo estar ansioso. Então, ou seja, eu posso acordar meio-dia, eu posso não fazer mais também nada na parte da tarde, e se eu quiser, tiver um soninho, eu durmo à noite também. Não é essa a ideia, irmãos. Não é que a gente deve cruzar os braços e não trabalhar. Não é isso. Você deve trabalhar se você precisa trabalhar, né? Fazer algum trabalho, seja na sua própria casa ou num trabalho secular, para poder contribuir. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, na realidade, é de que a gente deve sim ter uma vida ativa, mas uma vida equilibrada, né? Você pode ter uma vida ativa, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser fazer, contribuir com a sociedade, contribuir com a sua família, mas sem ficar ansioso. Essa é a questão, né? Não significa que agora ninguém vai trabalhar mais, não é isso que eu estou dizendo aqui nessa noite, tá? O trabalho é digno, é uma bênção, né? Nem que você for uma dona de casa, você está ali contribuindo também na sua casa, você está lavando a roupa da sua família. Glória a Deus pela sua vida, porque eles precisam também de você ali colaborando. Então todos são úteis na sociedade. A gente pode servir a Deus no nosso trabalho, mas sem ficar ansiosos, né? Essa é a questão. E Jesus fala uma coisa interessante aqui. Ele fala sobre alimento, bebida e vestuário, né? O verso 25 fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, ou que haveis de vestir, né? Vestir. Então, assim, você já percebeu como que as pessoas se preocupam com alimento, bebida e vestuário, né? Você já parou para pensar nisso? Como que as pessoas ficam falando sobre esses assuntos muito tempo, né? Falando, discutindo, né? Às vezes eu vou nesses consultório médico fazer uma consulta, eu vejo aquelas revistas lá nas mesas do consultório, né? Aquelas revistas que estão falando o quê? Sobre alimentos, bebidas e vestuário, né? Ah, que roupa que a fulana usou na festa não sei de quem, né? Que tipo de alimento é saudável? É isso o tempo todo, né? Às vezes, desculpa, mas chega até a ser fútil, né? Eu não entendo como uma pessoa consegue ler uma revista chamada Caras. Não entendo, né? A fulana estava na festa do ciclano. Cara, eu estou preocupado com a vida daquela pessoa, né? Então, assim, é muita futilidade, ela foi com vestido, ela usou um vestido no carnaval, uma roupa de pedras no carnaval. Nem tem roupa, né? Estava quase nua, né? Então, é umas coisas assim que as pessoas parece que buscam, assinam essas revistas de fofoca, revistas que falam de vestuários, de alimentos, não sei, é umas coisas que um pouco desnecessárias. Uma vez eu fui em Cuiabá e eu vi essa foto, eu tirei essa foto aqui, fui no mercado em Cuiabá, um mercado chamado Big Lar, e lá tinha uma bebida lá que custava R$15.900, eu tirei uma foto, falei, não é possível, não é possível que tenha uma bebida nesse mercado que custe R$16 mil. Irmãos, me desculpe, mas isso é muita futilidade. É muita futilidade. Nem que bebesse ouro ali, né? Não importa. Mas é da geração do meu avô. Que morreu seu avô já, morreu o uísque junto. Então, é uma coisa assim que é uma mentalidade que as pessoas parecem que ficam correndo atrás, né? Preocupadas. Eu tenho que
ganhar uma causa para me comprar um uísque desse, né? Então é umas coisas assim que não dá para entender. Não, eu tenho que fazer uma cirurgia para me comprar um uísque desse. Eu não sei como uma pessoa consegue viver uma vida dessa forma, gastando dinheiros e fortunas em investimentos, em roupas. Não, porque essa roupa eu usei no casamento passado. Eu não posso repetir, né? Porque se eu repetir, a fulana vai observar. Né? E a gente fica observando a roupa um do outro, é isso que é o nosso foco da nossa vida, né? É observar a roupa que o outro está vestindo. Então, desculpa, mas eu sou meio crítico com essas coisas, sabe? Eu acho que a gente deve refletir mais nos valores da vida e não nessas coisas tão não passageiras, né? Mas olha, vamos ver aí o verso agora 26, verso 26. Eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Verso 26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustentas. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Sabe qual que é o tópico aqui? Eu vou falar para vocês o tópico aqui. Quero que vocês repitam comigo, não está no Data Show. Observe a natureza, vamos lá? Observem a natureza. Jesus está falando para nós assim, olha as aves do céu. Verso 26. Observai as aves do céu. Né? Esse é o que Jesus está falando para nós. Observai as aves do céu. Jesus está dizendo aqui, olha, veja o verso 28, ele vai falar também do lírio do campo. E por que, verso 28, e por que andais ansiosos? Olha a palavra ansioso de novo. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é assim, ei, por que você está ansioso? Ei, por que você está preocupado? Observe a natureza. Observe a natureza. Jesus fala das aves, dos pássaros. Irmãos, o que um pássaro come? Insetos? Vermes, sei lá, o que ele come? Mas isso ele tem. Ele não precisa trabalhar. Ele não precisa plantar. A natureza está à espera do pássaro. Deus provê o sustento do pássaro. É isso que Deus está dizendo. Deus provê o sustento diário dos passarinhos. Jesus está dizendo assim, olha, observe a natureza. Veja aí. Os macacos pulando de galho em galho, os peixinhos nos rios, os gatinhos dormindo no sofá, os lírios do campo, os pássaros no céu. Ou seja, você acha que se eu cuido de tudo isso, você acha que eu não vou cuidar de você também? Jesus está dizendo. Olha aí o verso na sua Bíblia, o verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiro, contudo o vosso Pai, olha o Pai de novo aí, o vosso Pai Celeste as o quê? Sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês valem mais do que as aves. E aí ele fala também dos lírios do campo. O que é os lírios do campo? Jesus estava se referindo a alguma flor lá nas campinas da Palestina, onde ali as pessoas conheciam, e deveria ser uma flor, uma planta bonita, o lírio. E ele diz assim, olha, esse lírio aí, olha para o lírio, nem Salomão, ele fala, nem Salomão se vestiu de tanta beleza. E olha, Salomão, vocês devem conhecer a história de Salomão. O palácio de Salomão, na época bíblica, era algo incrível. Era algo incrível. Salomão deveria colocar roupas suntuosas. Ele deveria ter funcionários todos vestidos com uniforme. Ele tinha os móveis
vestidos de pedras preciosas. Era um templo formidável. Mas Jesus fala que nem Salomão se vestia como um lírio. E sabe o que Jesus está dizendo para nós? Homens de pequena fé. Se eu dou comida para o passarinho, se eu dou comida para aquele lírio, se eu que faço crescer aquele lírio, e eu que o visto de tamanha grandiosidade. Ei, homens de pequena fé, vocês não sabem que vocês valem mais do que plantas e animais? Você sabia que nós somos o ápice da criação? Sabia que você e eu fomos criados por último? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Deus foi criando. Último lugar, Ele criou o homem e a mulher. E constituiu o homem e a mulher de beleza e majestade, de inteligência. E diz a Bíblia, formou a sua imagem e semelhança. Você acha que se Deus se preocupa só com animais? Você acha que Deus se preocupa só com pássaros? Você acha mesmo que Deus se preocupa só com o lírio do campo? Se Ele que te criou e Ele que te formou. É isso que Jesus está nos dizendo. Jesus está dizendo, olhando em nossos olhos, Ele diz, vocês têm pouca fé, porque o lírio, ele é lançado no forno, mas vocês são destinados para a eternidade. É isso que nós temos que entender. Vamos ver o verso 27? Vamos ler lá o verso 27? Vamos ler juntos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja... Sabe por que a ansiedade é ruim, irmãos? Porque a ansiedade é sofrer duas vezes. Ansiedade é sofrer duas vezes. Está provado que a maioria das coisas que os ansiosos sofrem, elas não acontecem. Não acontece. Mas você sofre duas vezes. Por que duas vezes? Porque sofre antes de acontecer e sofre depois que acontece. Ou seja, por que não deixa só para depois que acontece? Uma vez só. Então a ansiedade, ela não ajuda a resolver. Ao contrário, ela nos enfraquece. Ela nos desanima. Ela nos tira a nossa paz, tira o nosso sono. E muitas vezes aquela ansiedade nem vai acontecer. Eu estou tão preocupado que não sei o que vai ser mês que vem. Você chega mês que vem e tudo dá certo. Tão preocupado com aquela prova, aí você vai na prova e passa. Para que ficar tão ansioso? Olha o que Jesus diz no verso 27 ainda. Vamos ler o verso 27 de novo, todos juntos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é o côvado? Côvado era uma medida de medir na época de Jesus. Era uma medida de comprimento. O côvado é mais ou menos, olha aqui, 44 centímetros, ponta do dedo ao cotovelo. Eles mediam um côvado, ponta do dedo ao cotovelo. Mas o cara é maior, então era maior o côvado. Mas ele não tinha esse entendimento na época. Era um côvado. 44 centímetros, mais ou menos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você acha que por mais ansioso que você esteja, você pode aumentar 44 centímetros na sua vida? Você acha que por mais ansioso que você está, você acha que pode prolongar por mais 1 minuto a sua vida? Milionários podem comprar aquela bebida ali que eu mostrei, de 16 mil reais. Milionários podem comprar as roupas mais chiques que eles quiserem, mas não podem acrescentar um côvado à sua vida. Não podem. Certa vez, um homem muito rico, filhos ricos, seu pai foi acometido de uma grave doença. Levaram seu pai ao hospital e o médico disse, é muito grave a situação dele. Os filhos disseram assim, doutor, não se preocupe, nós temos dinheiro. Nós vamos pagar tudo.
O médico olhou para eles e falou assim: não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde. Ou seja, a vida é uma dádiva de Deus. É só Deus que pode dar, é só Ele que pode tirar, só Deus que sustenta. Ninguém nesse mundo, por mais dinheiro que tenha, pode acrescentar um côvado na sua vida. Não pode. Por isso, irmãos, é tão desnecessária a ansiedade. Por isso a ansiedade é um desperdício de energia. Nós temos que trabalhar, nós temos que semear, nós temos que colher, nós temos que plantar, nós temos que fazer tudo, mas sempre saber que está na mão de Deus a nossa colheita. Saber que está na mão de Deus o retorno, o resultado. Não adianta ficar ansioso. Uma pessoa, por exemplo, pode ter o melhor semente do mercado. A pessoa pode ter a melhor equipamento para semeadura, mas se não tiver sol, não tiver chuva, gente, não serve para nada. Se não tiver sol e não tiver a chuva, não serve para nada. Ou seja, Deus está por trás de tudo. Deus é que dá o crescimento. Deus é que faz acontecer. E a gente não deve ficar ansioso. Estou indo para o final. Verso 31. Vamos ler juntos o verso 31? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quem que é os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus, ou seja, aqueles que não tinham a palavra de Deus na época. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele povo que não conhecia a Deus. Jesus está dizendo assim: quem que é o gentio? No contexto da palavra aqui, são as pessoas que não acreditam no Pai Celeste. São as pessoas que não conhecem que tem um Pai Celeste. É esses que procuram estas coisas. São esses que estão ansiosos com aquela garrafa de 16 mil, ansiosos com tanta preocupação, eles estão ansiosos. Mas a gente que tem um Pai, a gente não está buscando essas coisas. A gente precisa de uma roupa? Precisa, mas de repente não precisa ser a melhor roupa, mais cara. A gente precisa de alimento? Precisa, mas não precisa comer um almoço no restaurante mais caro da cidade. A gente pode tomar muitas vezes um suco ou uma água, e graças a Deus porque temos essa água em casa. Assim, nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados com as coisas dessa vida, porque isso é sinal de incredulidade. É dizer: Deus, olha, Deus, você não está com nada, eu não vou, você não vai me ajudar, Deus. Você não vai resolver esse meu problema financeiro. Você não vai, Deus, resolver a minha dívida, o meu filho, o meu relacionamento conjugal. Deus, você não vai resolver. Os gentios é que falam isso, porque eles não conhecem o Pai que tem. Quem conhece o Pai que tem, sabe que Ele vai cuidar de você e de mim, assim como Ele cuida das plantas, assim como Ele cuida dos lírios. E assim Jesus encerra o versículo 33. Vamos ler lá o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Ou seja, se a gente buscar o seu reino, a sua justiça, o que nós precisamos é investir mais em nossa relação com Deus. Nós estamos aí na campanha de jejum agora. Invista em sua relação com o Pai. Ele pode tirar essa ansiedade. Coloque as suas preocupações no seu trono. Pense mais a respeito da sua relação com Deus. Olha o que
o Senhor Jesus quer nos dizer aqui, resumindo mais ou menos. Se vocês querem tanto buscar alguma coisa, se vocês anseiam por alguma coisa, então vocês deveriam ansiar pela sua condição espiritual, ansiar pela sua proximidade com Deus. Se você der a isso um lugar prioritário, então as outras preocupações desaparecerão. Esse profundo interesse com Deus expulsará todas as outras preocupações, como aquelas sobre alimentos, bebidas e vestuário. Irmão, sabe o que é interessante? Você já percebeu como os judeus, eles são prósperos financeiramente? Nossa igreja não prega a teologia da prosperidade, porque a gente não acredita que o dinheiro está necessariamente associado com bênção espiritual, porque tem muita gente que é rica e é infeliz. Mas é certo que se você observar os judeus, eles foram muito prósperos e são prósperos. Existiu também na história da Reforma Protestante os Quakers. Eram puritanos. Eram pessoas abastadas financeiramente. Sabe por quê? Porque eles não ficavam adorando as riquezas. Eles não ficavam juntando dinheiro preocupado. Não, eles viviam para Deus. Eles faziam a obra de Deus. Eles cantavam, adoravam a Deus, entregavam a Deus. Ou seja, para eles o dinheiro era inútil, por isso eles iam guardando dinheiro. Não gastavam dinheiro com futilidade. Não gastavam dinheiro de forma em prostituição, em bebedice, em coisas desnecessárias. Não. Eles poupavam. Enquanto a turma recebia o dinheiro e ia para os cabarés da época da Reforma, da Idade Média, eles ali juntavam dinheiro, não gastavam. Porque diziam, vou gastar o dinheiro nessas bobagens terrenas. Ou seja, não estou dizendo que a gente deve guardar dinheiro, não, mas estou dizendo que se você colocar o reino de Deus na sua vida como prioritário, você vai ver que até a vida financeira se resolve. Não se preocupem, assim eu encerro, não se preocupem com amanhã, o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. A receita de Jesus é simples, não se preocupem, não se preocupem e não se preocupe. Não fique ansioso. Mas Deus, o que vai ser amanhã de mim? O que vai ser mês que vem, daqui um ano? Será que eu vou estar empregado daqui um ano, daqui um mês? Jesus está dizendo, se dedique para mim, faça a minha vontade, trabalhe no meu reino, me ame acima de todas as coisas, e você vai ver que a cada dia eu vou acrescentar, a cada dia você vai ter. É confiar em Deus, é confiar em Deus. É aprender a deixar o nosso futuro aos cuidados de Deus. Não se preocupe com o amanhã.